Olá pessoal, vamos dar então continuidade à unidade 3. Chegamos na parte de 3.6 e 3.7, são os últimos subitens que nós temos na unidade 3 sobre eletrodo revestido. E vamos lá. Então aqui essa parte fala um pouco das técnicas de operação de soldagem. Ele está mostrando uma técnica de ponteamento, onde mostra que eu posso fazer o meu ponteamento utilizando uma regra seguinte, que o comprimento entre pontos ele tem que ser no mínimo de 30 a 50 vezes a espessura do material. Um exemplo, se a espessura da minha chapa tem 2 milímetros, eu multiplico, por exemplo, pela regra ali, 30 dá 60 milímetros. Então a distância entre o ponto 2 e 1, a distância entre esses pontos tem que ser no mínimo 60 milímetros, certo? Esse é o que ele está explicando. Seguindo agora, existe também uma técnica de operação para ponteamento utilizando o cachorro, que é uma palavra comum utilizada na área industrial. O cachorro é um acessório, uma trave, que é utilizada como também um acessório de ancoragem para que a minha junta soldada não tenha ou tenha menos distorções, né, vamos dizer, de empenamento, de ângulo, de qualquer situação que eu possa perder, né, da minha junta original. Então ele pode ser utilizado para que eu não precise pontear ela mais adiante. Eu já ponteio com essas pontes, né, que é o cachorro, e aí já sai soldando direto, de início a fim. Existe também as técnicas de operação para execução de passes de enchimento. Nós podemos fazer o enchimento de um chanfro, né, que é feito um chanfro na chapa e é feito um enchimento por filetes, enchimento por passes triangulares ou enchimento por passes largos. Vamos mostrar aqui. Eu tenho enchimento por filetes. Eu faço o primeiro filete, número 1. Depois, onde eu tenho um espaço maior, eu já faço 2 filetes. E assim, à medida que eu vou subindo, aumentando o espaço, eu vou aumentando o número de filetes. Essa é a maneira. Tá? Esse é o número 1. O 2, ele está mostrando aqui, ó, que é o anterior, ó, enchimento por passes triangulares. Onde ele vai fazendo, aumentando a distância, ele vai fazendo passes triangulares com larguras bem maiores. E o último 3 é o enchimento por passes largos. O que dá a diferença entre eles? Isso eu sempre comento, que quando a gente vai fazer uma união que precisa de mais que um único passe, eu trabalharia com de filetes, porque a adição de calor é menor, vai ter menos distorções, vai ter menos defeitos, a ZAC, a zona afetada pelo calor, vai ser menor. Então tudo tem... é mais demorado, às vezes pode ser, precisa de mais categoria da mão de obra, precisa ter um cara mais profissional, mas a qualidade da minha junta soldada sempre vai ficar no caso 1, melhor no caso 1. Tá? Os outros casos se consegue fazer, mas tem uma piora na qualidade, um aumento no trauma da junta soldada ou do ponto que é soldado, certo? Agora, os movimentos de soldagem na prática, que nós vamos fazer lá na prática, é o movimento de abertura do arco, onde eu venho com o meu eletrodo e toco na peça. Existe o movimento de compensação do consumo do eletrodo, ou seja, começou a ser consumido na poça, a minha mão vai baixando, compensando. O terceiro movimento é o movimento de avanço ao longo da peça, e aí eu vou ter que ir avançando para fazer o meu cordão de solda, que o ângulo que eu boto ele já me favorece a isso, então não é uma coisa que eu tenha que puxar, é só controlar. E o movimento lateral para tecer, que é, dependendo da situação, existem vários tipos de movimento, mas ele faz com que eu faça uma fusão maior naquele ponto, e eu adicione mais material, e eu consiga fazer um cordão que vai compensar aquele cordão sem o movimento lateral de tecer. E aí existem esses 4 movimentos aí que também existem outros movimentos que são mais conhecidos, que são os movimentos de tecer, mas tem uma geometria, que é um zigue-zague, um circular, que é, né,
eles chamam, um semicircular e um entrelaçado, que é um movimento de um 8, né? Então, esses movimentos vai depender do tipo de junta, da posição de soldagem, o tipo de revestimento do teu eletrodo, tu vai utilizar um tipo de movimento de TC, certo? Bom, agora falamos bastante do nosso processo, né? E vamos entrar nos defeitos e descontinuidades desse processo. E vamos diferenciar primeiro o que seria defeito e o que seria descontinuidade, qual é a diferença. Primeiro, saber que defeito é um item que, vamos dizer assim, elimina com a nossa junta soldada. Se ela existe um defeito na minha junta soldada, ela não tem como ser utilizada, essa junta, ou a união vai ter que ser refeita. Agora, quando eu tenho uma descontinuidade, eu não tenho uma coisa boa, mas eu consigo às vezes corrigi-la ou também manter ela ali sem me dar nenhum problema, porque ela pode estar me dando um problema de acabamento, um problema de um pouco de falta de material, mas ela não é um defeito e sim uma descontinuidade, ou seja, eu não perco o operacional dessa minha junta soldada. Ela consegue ser utilizada ainda, apesar de ter essa descontinuidade. Isso que eu tenho que saber, essa diferença entre descontinuidade e defeito. Certo? Por exemplo, respingo em excesso. Eu sei que é uma descontinuidade, mas claro que um bom senso pensa assim, mas eu tenho muito respingo na minha peça, eu vou eliminar ela dizendo que não posso utilizar ela? Não, eu vou ter uma descontinuidade. E quais serão as causas mais prováveis para isso? Corrente muito elevada, arco muito longo. Que arco muito longo? Eu estou muito longe da minha peça, desvio do arco, que é o sopro magnético, polaridade incorreta, ou seja, era para ter ligado uma polaridade inversa e está na polaridade direta, também gera muito respingo, certo? Agora, solução possível de corrente muito elevada: ajustar a corrente, arco muito longo, aproximar, desvio do arco é compensar o desvio, e polaridade correta é inverter a polaridade. Então a solução ela é praticamente óbvia, né? Agora sim, um defeito aparecendo aqui: porosidade. Ah, mas professor, mas eu vejo soldas que estão porosas que o pessoal não refez e funciona bem. Sim, depende do caso. Depende da responsabilidade dessa junta soldada. Se ela é uma junta de alta responsabilidade, porosidade, considera ela como defeito. Tá? E isso pode ser formada, a porosidade, por vários problemas. Ó. Pode ser por uma corrente não está adequada, a velocidade que tu está avançando está muito rápido, há impurezas no metal de base, ou seja, tu não limpou direito, o eletrodo está errado, está defeituoso, certo? Isso tem tudo que pode causar uma porosidade. E aí suas possíveis correções estão à direita aí, certo? Agora um outro, não defeito, mas agora uma outra descontinuidade, que é o desvio do arco ou sopro magnético. Existe um campo magnético estabelecido ali na nossa soldagem, que devido à corrente, geralmente ela estando numa polaridade direta ou inversa, ela faz um desvio diferente do que eu estou querendo levar o meu eletrodo. O eletrodo está nesse sentido e o arco está desviando para a direita, então a minha poça vai ir para a direita. Isso me prejudica para a minha solda. O que acarreta isso? Fazer com que ele desvie o arco? É a diferença de corrente na peça, do campo magnético, ao longo da minha junta. Eu tenho diferença de campo magnético, eu tenho desvio do arco, né? Do meu arco de soldagem, eu tenho a minha poça fora de onde eu estou querendo ir. E aqui tem várias outras soluções que eu posso fazer. Arco difícil de abrir. Isso é uma verdade, nem uma descontinuidade, nem defeito. É um problema de soldagem, tá? Então ele já não está dentro nem de defeito nem de descontinuidade. É um problema que pode ser ou não ser regular minha corrente, ou a ponta do eletrodo ela está cobrindo a minha alma metálica, ele tem que estar aparecendo a alma metálica, porque senão ele é isolante, não abre o arco. Ou a garra não está bem fixa na mesa ou na peça que eu estou soldando, certo? Penetração em demasia furando a chapa. Isso é uma descontinuidade.
geralmente corrente muito alta, ou arco longo, ou o diâmetro do meu eletrodo está totalmente incorreto pelo diâmetro da minha chapa. Tá? Então a penetração demasiada é descontinuidade. Inclusão de escória, isso é defeito. Porque se uma inclusão de escória estiver dentro de uma junta soldada, lá no metal de solda, ela pode ter ser um ponto de iniciação a trincas, principalmente a trincas. E isso vai correr ao rompimento à medida que a gente bota em trabalho essa junta soldada, certo? O que pode causar isso? Corrente muito baixa, arco muito longo, uso incorreto do eletrodo, isso tudo pode ocorrer com inclusão de escória. A limpeza inadequada entre passes, trinca no cordão, bueno, aí é defeito. Se eu tiver uma trinca, ela vai ser colocada em trabalho essa junta e ela vai partir rapidinho. Isso pode ter metal de base com impurezas, eletrodo úmido, tamanho ou forma incorreta do cordão muito errado, preparação incorreta da junta, rigidez da estrutura, ou seja, fez um ponteamento errado, resfriamento rápido do cordão de solda. Então isso tudo pode ocasionar a trinca. Existe mais um fator que pode ocasionar a trinca, que é a penetração do hidrogênio na poça de fusão. Tá? É inclusão de hidrogênio. Isso é uma que cria trinca no cordão também. Mordeduras. Mordeduras é quando eu estou com uma intensidade de corrente muito elevada e ele forma umas valetinhas ao lado, bem do ladinho do eletrodo, fica algumas valetinhas. Então está mostrando que eu estou com a corrente muito alta. Tá? E é o que? É uma descontinuidade, certo? Ela funciona em determinadas situações e até algumas situações, dependendo da responsabilidade da junta, como eu já comentei, pode considerar um defeito. Falta de penetração. Falta de penetração é quando eu não alcanço a minha penetração até onde eu queria. Eu não cheguei até onde eu queria fundir, então faltou penetração, certo? Junta mal preparada, eletrodo com diâmetro incorreto, intensidade da corrente baixa, tá? Problema que o soldador executou com velocidade muito rápida, tá? Tem vários problemas aí, e isso é certamente um defeito. Bom, foi feito um balanço aí das principais, vamos dizer assim, descontinuidades, defeitos e até problemas de soldagem. E agora terminamos então a unidade 3, que falava sobre o processo de eletrodo revestido. Valeu, até a próxima.